Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos explorar uma das armas mais intrigantes e versáteis do Kung Fu, a lendária espada gancho cabeça de tigre ou espada gancho duplo. Com seu design único e técnicas poderosas, essa arma oferece não só uma estética imponente, mas também uma combinação letal de ataque e defesa. Desde desarmes engenhosos até cortes devastadores, vamos mergulhar na história, nas características e nas táticas de combate dessa arma que desafia o tempo e continua a impressionar guerreiros e praticantes. Prepare-se para desvendar os segredos dessa lâmina incrível. A criação da espada gancho cabeça de tigre, uma lenda de guerra e sabedoria. Há muitos séculos, durante o período da dinastia Song, 960.279 d.C., a China vivia tempos de intensa guerra e turbulência. Cercado por inimigos em todas as direções, desde os ferozes povos nômades do norte até os invasores marítimos, o império buscava continuamente novas formas de defender suas terras e preservar sua soberania. Foi em um desses momentos sombrios que nasceu uma das armas mais lendárias da história das artes marciais, a espada gancho cabeça de tigre. Diz a lenda que, em meio a uma dessas crises, um mestre ferreiro chamado Li Zhen trabalhava nas profundezas de uma pequena vila ao pé de uma montanha. Li Zhen era conhecido por suas habilidades únicas de moldar metais em formas perfeitas, criando armas que eram tanto letais quanto belas. Mas ele sabia que o aço afiado, por si só, não venceria as guerras. Ele observava o campo de batalha, onde guerreiros fortes e corajosos caíam diante de oponentes mais ágeis e estratégicos. Com isso em mente, Li Zhen começou a sonhar com uma arma que não apenas cortasse o oponente, mas que também pudesse desarmá-lo, controlar seus movimentos e permitir uma defesa ágil. O encontro com o tigre, inspiração divina. Certa noite, enquanto Li Zhen meditava na criação de sua nova arma, ele caminhou pelos bosques que cercavam sua forja. A lua cheia iluminava a floresta, e o vento balançava as árvores de forma suave, mas ameaçadora. Subitamente, ele se deparou com um imponente tigre que o observava de longe, seus olhos brilhando na escuridão. Em vez de fugir, Li Zhen, que sempre respeitara a natureza, ficou imóvel. Ele sabia que o tigre era um símbolo de força e proteção na cultura chinesa, e acreditava que esse encontro tinha um propósito. O tigre avançou, com seus movimentos suaves e precisos, aproximando-se de Li Zhen como se o avaliasse. O ferreiro, intrigado, notou as patas do animal, com garras que poderiam rasgar a carne com facilidade. Ele viu também a maneira como o tigre se movia, um predador letal, mas ao mesmo tempo equilibrado e calculista. Naquele instante, Li Zhen soube o que faltava em sua criação. A arma deveria ser como aquele tigre, forte e feroz, mas também engenhosa, capaz de tanto atacar quanto controlar o oponente. Ao retornar à sua forja, inspirado pelo tigre, Li Zhen esboçou o primeiro desenho da espada gancho cabeça de tigre. O gancho na ponta da lâmina seria como a garra do tigre, capaz de capturar a arma do inimigo, desarmando-o ou imobilizando. A parte superior da lâmina teria uma forma curva, letal em cortes e capaz de prender membros ou armas. E a guarda da espada seria moldada na forma da cabeça de um tigre, conferindo à arma a força e o espírito daquele poderoso animal. A evolução da espada, dos campos de batalha ao Kung Fu. Após meses de trabalho árduo, Li Zhen apresentou sua criação a um grupo de generais locais, que imediatamente viram o potencial dessa nova arma. Rapidamente, a espada gancho cabeça de tigre foi adotada por um grupo seleto de guerreiros de elite. Esses soldados foram treinados exaustivamente, aprendendo a usar as espadas em pares, uma em cada mão. A arma não era apenas um instrumento de corte, mas também uma ferramenta estratégica. Com um gancho, podiam prender lanças, espadas e até escudos, desarmando o inimigo com um movimento fluido e preciso. As histórias desses guerreiros se espalharam por todo o império. Em uma batalha particularmente famosa, um pequeno destacamento de soldados equipados com as espadas gancho cabeça de tigre enfrentou um exército invasor numericamente superior. Usando suas espadas de maneira magistral, desarmaram seus oponentes, cortando suas formações como uma tempestade de lâminas e ganchos. A lenda diz que, após essa vitória,
os guerreiros do imperador eram conhecidos como os Tigres de Aço. Com o passar do tempo, à medida que as guerras se tornaram menos frequentes, a arma começou a fazer sua transição dos campos de batalha para o mundo das artes marciais. Monges do templo Shaolin do Norte, sempre interessados em inovar em suas técnicas de combate, começaram a estudar a espada gancho-cabeça de tigre. Eles a incorporaram em seus treinamentos e exibições de Kung Fu, vendo nela uma ferramenta perfeita para desenvolver a destreza, o equilíbrio e a habilidade de bloquear e contra-atacar. O legado no Kung Fu. Por séculos, a espada gancho-cabeça de tigre permaneceu uma arma de prestígio e respeito no Kung Fu. Muitos estilos de Kung Fu do Norte, conhecidos por seu foco no uso de armas, incluíram essa espada em seus currículos, mas ela nunca foi uma arma comum. Seu manuseio exigia extrema precisão, coordenação e força, tornando-a uma escolha apenas para os praticantes mais avançados. Um mestre famoso do Kung Fu Shaolin, chamado Wu Lian, ganhou notoriedade ao ensinar a arte da espada gancho-cabeça de tigre em seus anos finais de vida. Wu Lian acreditava que essa arma era a personificação do equilíbrio perfeito entre ataque e defesa. Ele costumava dizer a seus discípulos: como o tigre na selva, você deve ser implacável, mas nunca imprudente. Sua força reside na sua paciência e precisão. Ao longo dos séculos, a arma se tornou um símbolo de maestria nas artes marciais chinesas. Mesmo que fosse rara de se ver em batalhas reais, seu valor cultural e espiritual cresceu, tornando-se um ícone de uma época em que força e estratégia eram as marcas de um verdadeiro guerreiro. O legado contemporâneo. Hoje, a espada gancho-cabeça de tigre é vista principalmente em demonstrações e competições de Wushu e Kung Fu tradicional. Apesar de seu uso prático ter diminuído, sua complexidade e beleza continuam a impressionar o público. Para muitos praticantes de artes marciais, dominar essa arma é um símbolo de conquista e habilidade. Assim, a espada gancho-cabeça de tigre permanece viva, não apenas como uma arma de combate, mas como um legado de engenhosidade, poder e a eterna inspiração do tigre, o grande guardião da China. As espadas gancho-cabeça de tigre possuem um design único que define suas técnicas e táticas de combate. Essa arma, usada em pares, oferece uma combinação de ataque e defesa simultâneos, exigindo um domínio técnico excepcional do praticante. Vamos explorar as principais características das técnicas e as táticas de combate que tornam essa arma tão formidável nas artes marciais. Combate com duas espadas. A principal característica das espadas gancho-cabeça de tigre é que elas são usadas em pares, uma em cada mão. Isso exige que o praticante desenvolva uma habilidade ambidestra, com movimentos simultâneos ou complementares de ataque e defesa. Enquanto uma espada ataca, a outra defende ou prepara uma contraofensiva. Ataque e defesa simultâneos. Uma mão ataca diretamente o oponente com cortes rápidos e precisos, enquanto a outra utiliza o gancho para bloquear ou desviar o ataque inimigo. Controle de espaço. Por serem duas espadas longas, o lutador pode controlar a distância entre ele e o oponente, alternando entre ataques de longo e curto alcance. Uso do gancho. O gancho na ponta das espadas é uma das características mais notáveis e versáteis. Ele não só é usado para ataques diretos, mas também para agarrar, prender e desarmar o adversário. O gancho é projetado para capturar a arma inimiga, puxar ou controlar seus movimentos, imobilizando-os ou abrindo espaço para um ataque mortal. Desarme. O praticante pode usar o gancho para enlaçar a arma do oponente, como uma espada ou bastão, e, com um movimento rápido, desarmá-lo. Isso requer precisão e timing perfeito, pois o gancho deve ser posicionado no momento exato do ataque inimigo. Enlaçar os membros. Além de desarmar, o gancho pode ser usado para capturar o braço ou perna do adversário. Uma vez preso, o praticante pode puxar o oponente para fora de equilíbrio, abrindo uma janela para um golpe letal. Controle de armas longas. Contra armas de maior alcance, como lanças, o gancho permite que o lutador prenda a arma longa e a puxe em direção a ele, reduzindo a eficácia do adversário e trazendo para o combate corpo a corpo. Corte-puxão. O formato curvo da espada permite tanto cortes diretos quanto puxões.
Um ataque pode envolver não apenas cortar, mas também arranhar ou puxar a pele do inimigo para causar dano e desestabilizá-lo. Golpe de corte. A lâmina curva permite cortes profundos e rápidos. Quando combinada com o movimento circular, a espada pode atravessar as defesas inimigas e causar danos severos. Puxão agressivo. Depois de um corte, o praticante pode imediatamente puxar a espada para trás, prolongando o dano e gerando feridas mais difíceis de curar. Guarda com cabeça de tigre. A guarda da espada, esculpida na inspiração de uma cabeça de tigre, não é meramente decorativa. Ela serve para proteger a mão do lutador, permitindo bloqueios e defesas contra ataques inimigos. Bloqueio defensivo. A guarda pode ser usada como um escudo pequeno para bloquear golpes de espadas, bastões ou outras armas. Essa defesa é rápida e eficaz, permitindo ao lutador manter a ofensiva enquanto se protege. Ataques com a ponta. A guarda, especialmente na parte superior, pode ser usada como uma pequena arma de impacto. Em combates corpo a corpo, ela pode ser usada para golpear o oponente, especialmente em ataques curtos e rápidos ao rosto ou ao peito. Combate de curto e longo alcance. Outra característica importante das espadas gancho-cabeça de tigre é sua versatilidade em termos de alcance. O comprimento da lâmina permite ataques de longa distância, enquanto o formato da arma permite técnicas eficazes de combate corpo a corpo. Combate de longo alcance. O praticante pode usar a ponta da espada para manter o inimigo à distância, realizando estocadas ou cortes longos e horizontais. Isso é especialmente útil contra adversários que tentam fechar a distância ou atacar de longe. Combate de curto alcance. Quando o combate se aproxima, o praticante pode usar a parte curva da espada e o gancho para prender, enlaçar e desferir golpes devastadores em áreas expostas, como as costelas ou pescoço do oponente. O uso da guarda em formato de tigre é crucial nesse contexto, protegendo as mãos enquanto permite que o lutador mantenha a pressão sobre o oponente. Movimentos circulares e fluidez. Um dos princípios fundamentais de usar a espada gancho-cabeça de tigre é a fluidez dos movimentos. O lutador precisa aprender a integrar ataques e defesas contínuos, girando e rodopiando as espadas de forma constante para criar uma barreira de lâminas em movimento. A fluidez não só maximiza o potencial ofensivo, como também confunde o oponente, tornando mais difícil prever o próximo movimento. Redemoinho de ganchos. O praticante gira as espadas em um movimento circular constante, alternando entre bloquear ataques e lançar estocadas. Isso cria uma defesa fluida que é difícil de penetrar, ao mesmo tempo em que possibilita atacar a qualquer momento. Mudança de direção. Um golpe pode ser desviado e transformado em um ataque de outra direção. Por exemplo, um bloqueio com o gancho direito pode rapidamente se transformar em um corte ou puxão com a lâmina esquerda. Combinações de técnicas. A complexidade da espada gancho-cabeça de tigre está em sua capacidade de combinar várias técnicas em um só movimento. O lutador pode desarmar o oponente, desferir um golpe e prender um membro, tudo em uma sequência rápida e fluida. Tática de combate. Encadeamento de movimentos. Uma sequência típica pode envolver primeiro prender a arma do oponente com um gancho, desarmá-lo, depois cortar com a espada oposta, e então usar o gancho para enlaçar um braço ou pescoço para derrubá-lo. A habilidade de conectar movimentos de ataque e defesa é o que torna essa arma devastadora nas mãos de um praticante habilidoso. Psicologia no combate. Além da técnica, as espadas gancho-cabeça de tigre também oferecem uma vantagem psicológica. O design intimidador da cabeça de tigre esculpida e a imprevisibilidade dos ataques podem gerar medo e confusão no oponente. Táticas psicológicas. Intimidação visual. O formato da arma, com seus ganchos e a cabeça de tigre, é projetado para causar intimidação. Muitos oponentes hesitam em se aproximar ou atacar diretamente, temendo o gancho desarmador ou os golpes inesperados. Confusão tática. O oponente pode ser facilmente confundido pelos ataques rápidos e pela fluidez dos movimentos. O lutador usa essa vantagem para manter a pressão e fazer com que o adversário cometa erros. As espadas gancho-cabeça de tigre são armas extremamente versáteis e letais, combinando ataque,
defesa, controle e psicologia em um só instrumento. O domínio dessas espadas exige não apenas força e precisão, mas também uma compreensão profunda da fluidez e do encadeamento de movimentos. Utilizando ganchos para desarme, lâminas para corte e a guarda para defesa, o praticante se torna um combatente completo, capaz de enfrentar uma variedade de adversários com técnicas imprevisíveis e devastadoras. Esse foi o fascinante mundo da espada gancho cabeça de tigre. Uma arma que combina estratégia, técnica e força bruta em uma dança mortal de ataque e defesa. Desde sua origem histórica até suas incríveis táticas de combate, vimos como ela moldou gerações de guerreiros e permanece como uma das mais admiráveis do Kung Fu. Se você gostou desse mergulho no poder dessa espada lendária, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos incríveis sobre o universo das artes marciais. Até a próxima no Mundo Marcial.